Olá, espero que você esteja bem. Nós temos mais uma oportunidade de compartilhar um vídeo, compartilhar uma palavra legal, vivendo às vezes um momento conturbado, a vida complicada, problema político, econômico, nós estamos aí nessa prova, mas nós temos sempre aquela palavra motivacional para nos colocar para cima. Melhor ser otimista e ter alguns problemas como a vida já oferece, do que sermos pessimistas e perdermos as oportunidades boas. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, e se você puder, eu gostaria muito mesmo que você visitasse meu canal lá no YouTube, tá bom? Sérgio Cândido de Carvalho, e você vai lá e dá um like se gostar. Se não gostar, dá um like assim mesmo. Você me ajuda a ficar pra cima, ficar alegre, né? Ficar feliz. Mas eu estava analisando essa semana, recebi uma mensagem até legal a respeito da viagem de trem, e me lembrei que quando a minha esposa e eu estávamos em Lisboa, em Portugal, e nós íamos para Madrid, na Espanha. Aí as pessoas falaram assim: nossa, mas você vai rapidinho, é pertinho, o avião é rapidinho. Aí um outro falou assim: ah, mas o trem demora demais. Aí eu escutei e falei: não, mas espera aí, uma viagem de trem é muito legal. Viajar de trem é maravilhoso, eu amo trem, gente. Quanto tempo que eu não viajo de trem? Especialmente aqui, né, a gente viajar de trem no Brasil é um perigo, assalto, né, muita complicação. E eu falei: ah, não, então nós vamos de trem. 9 horas de viagem de trem, e à noite ainda, né, não tem durante o dia não. Aí, o que acontece? Eu comecei a analisar. Quando nós entramos no trem, isso lá na Europa, você entra no trem, logo na entradinha tem uma grade onde as pessoas colocam suas bagagens. E é curioso, porque não tem identificação. Você não coloca ali uma etiqueta na sua bagagem. Você entra, coloca a sua bagagem e vai e senta. Algumas pessoas vão dormir, outras vão ler, e a bagagem fica lá. O outro entra, coloca a dele sobre a sua, e o outro vem e tal. Quando para na estação, a pessoa que vai descer chega, se a bagagem dele estiver no meio, ele tira de cima de outras pessoas, pega a dele, recoloca dos outros e vai-se embora. E eu estava sentado lá olhando aquilo e pensando: não, alguém vai levar minha bagagem. Ô, gente, eu praticamente não dormi preocupado. Toda hora que ele parava em alguma estação, eu ficava esticando o pescoço e vigiando, com medo de alguém levar minha bagagem, sabe? E toda estação entravam pessoas e saíam pessoas o tempo inteiro. E eu fui analisando sobre isso. A vida também é como uma viagem de trem mesmo. Pessoas entram na nossa vida todo dia, e todo dia saem pessoas da nossa vida. E o mais interessante é a gente observar o que as pessoas estão deixando e o que elas estão levando. Quando eu presto atenção no que as pessoas estão deixando, eu também estou deixando algo, logo é o que elas estão levando. E eu achei muito legal aquilo. A minha viagem foi cansativa, mas a maioria das pessoas lá, não, o que elas fazem? Como sabem que a viagem é demorada, eles levam lá um fonezinho de ouvido, né, gostam de mexer em algum joguinho, levam um livro, um alimento, uma alimentação, outros ficam fotografando, filmando as paisagens, etc. Então, a pessoa que já está acostumada com aquela viagem, elas conseguem adaptar, criar sistemas para que a viagem se torne agradável, para que a viagem seja legal, seja proveitosa, seja bacana. Então eu fui analisando isso e pensando: espera aí, se eu pegar o exemplo de uma viagem de trem e trouxer para a minha vida, eu posso melhorar muita coisa na minha vida, hein? E eu comecei a pensar sobre isso. Mas o que fazer então? Voltando para a nossa vida, não no trem mais, que o trem já chegou. O que eu posso fazer para tornar a minha viagem nesta vida mais legal, mais interessante, mais gostosa? Um fone de ouvido, um livro, um celular, um lanchinho, tirar fotos. Então vamos lá, na vida nossa aqui, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, e não numa sequência tão lógica, mas que tem sentido, aprender a respeitar o outro. Sabe, as pessoas têm os seus limites. Às vezes nós não aceitamos aquilo que o outro tem e sofremos por aquilo que nós não dominamos. Nós não temos como dominar a vida das outras pessoas.
E são pequenas coisas que destroem relacionamentos, tanto de casais quanto de familiares, como filhos, parentes e outros. A sogra é taxada, né, sempre como problema, como mala. Ai, ai. Dizem que Pedro foi até punido porque ele curou a sogra. Não, brincadeira, não vou falar isso não. Mas a sogra sempre é taxada de má, de problema. Mas por que as pessoas não conseguem entender o limite da outra pessoa? Por que será que nós sofremos às vezes porque alguém procede de uma forma que nós não gostamos? Se não é ilegal, não é imoral, por que nós não queremos aceitar? Então, isso são coisas que atrapalham o nosso viver. Eu comento com algumas pessoas que há coisas que você e eu fazemos ou deixamos de fazer e somos por isso taxados de chatos, de bobos, de enjoados. Mas são coisas que fazem parte da nossa vida. Então, por exemplo, nós podemos chegar na minha casa, o horário que for, desde a nossa filha pequena sabe disso. Nós podemos ir dormir tarde da noite, mas se a gente comesse alguma coisa, os talheres ou xícaras, o que fosse, eram lavados e deixados limpos para de manhã. Algumas pessoas pensam assim, não, estou muito cansado, vou aproveitar a noite, eu lavo isso amanhã. O dia amanhã será maior do que a noite. E deixa a pia cheia de coisas sujas. Legal. Se você, o seu cônjuge, filhos, pais, etc., as pessoas que convivem com você concordam com isso e isso para você está bom, assim será. Mas se a outra pessoa não gosta disso, ela prefere lavar, deixa ela ter a sua decisão. Então nós sofremos às vezes por causa disso. Às vezes pessoas têm vida fracassada porque não entendem. Eu falei isso aqui no mês de outubro de 2021, tem um vídeo meu que eu fiz aí sobre sucesso e sobre felicidade. Porque na verdade o sucesso é o quê? Alcançar alvos. E a felicidade é a escolha que eu faço aqui e agora. Então no sucesso eu alcanço os alvos, mas a felicidade é a escolha que eu faço. Portanto, quando eu faço as minhas escolhas, eu estou buscando alvos. Olha só, eu estou feliz e ao mesmo tempo correndo o risco, de alcançar o sucesso. Algumas pessoas, hoje eu escrevi na reflexão pela manhã até sobre o fracasso. Do ponto de vista psicológico, filosófico, para mim, ninguém é obrigado a concordar com isso. Isso é um entendimento meu. Quando eu estudei a pós-graduação de filosofia, eu aprendi muito sobre interpretar, refletir. Então, sob o meu ponto de vista, o fracasso, ele não existe. Ele é apenas, aspas, de um lado, experiência de vida, fecha aspas. Então, quando eu entendo que algo não deu certo, eu não definitivamente fracassei. Não. É uma experiência de vida desde que eu não sofro por causa daquilo. Então, essa experiência que vai me ensinar. Por exemplo, eu não sei se existe, eu acredito até que não, uma criança que aprendeu a andar sem tomar um tombo. Não sei se alguém aprendeu a andar de bicicleta sem cair pelo menos uma ou duas vezes, ou talvez com um desequilíbrio grande, talvez um tombo literal não, mas não conheço. Raramente você vai conhecer uma pessoa que aprendeu a nadar, entrou na água e saiu nadando. Ela teve que ir lá, bater os braços, as pernas, no lugar raso primeiro. Então tudo isso nós chamamos de experiência de vida. Então, o que acontece? O erro, uma falha, pode ser, ou podem ser as duas coisas, altamente pedagógico. Porque quando eu aprendo com isso, o sucesso vem logo depois. Portanto, quando eu entendo que a vida é uma viagem, comparada a uma viagem de trem, primeira coisa, eu tenho que respeitar o limite do outro. Segunda coisa, eu tenho que treinar, e é difícil ouvir. Meu Deus, como é difícil ouvir, escutar o outro. O ouvir simplesmente por barulho, não, eu estou ouvindo o fundo musical que está aqui. Eu ouvi agora há pouco o cachorro lá o vizinho latir. Eu escutei o barulho de um automóvel que passou logo embaixo. Mas o ouvir e escutar o outro, ter atenção no outro, prestar atenção naquilo que a pessoa está te falando, sabe? É diferente de eu apenas escutar as vozes, aquele som, aquelas ondas sonoras que passam. Ouvir, escutar, interpretar, como é difícil isso. E eu tinha uma dificuldade absurda para isso. E não tem muito tempo que eu aprendi não. E sabe como que eu aprendi? Com a minha esposa. A minha esposa que me ensinou
a ouvir, a escutar o outro, a ter atenção com o outro. Você está conversando com as pessoas e a maioria não presta atenção no que você está falando, no conteúdo do que você está falando. Eu, especificamente, por eu ser uma pessoa pública, por eu fazer vídeo, por eu dar aconselhamentos, faço palestras para casais, para adolescentes, raramente as pessoas me ouvem, me escutam, me dão atenção. Sabe por quê? Porque elas entendem que eu que sou o cara. Eu que tenho que ouvir, eu que tenho que ficar no outro lado do divã. Só que às vezes nós também precisamos de alguém, nós precisamos de um conforto, nós precisamos de um consolo. Um psicólogo precisa de ir em outro psicólogo, de preferência que não seja um amigo de convívio, porque vai falar que ele é fraco. Mas não é verdade. Ouvir o outro, escutar o outro, ter atenção pelo outro, sabe? Às vezes nós falamos assim, fulano de tal não gosta de mim, não me ama como eu mereço. E isso não quer dizer que a pessoa não ame você com tudo que ela tem. Uma pessoa te ama com tudo que ela tem, mas não preenche aquele vazio que você espera. Então o que você tem que fazer? Tem que escutar, tem que ouvir, perceber o que está acontecendo. Muitas vezes você não vê a coisa, né, aspas, como ela realmente é. Mas como que você vê? Você vê pela sua interpretação, pela sua maneira de filtrar. Então, às vezes, aquela pessoa te transmite algo com um entendimento e você recebe completamente diferente do que ela quis te transmitir. E não é fácil ouvir, escutar e ter atenção, filtrar a necessidade do outro. Não é. Mas é uma maneira de fazer com que essa viagem, aspas, comparada com a viagem de trem nessa vida, assim aconteça. Terceiro e último, mais difícil ainda. Aprender a pedir perdão. Nossa. Tem gente que fala assim, eu peço perdão com maior facilidade. É porque você não arrependeu de verdade, pediu de boca para fora. O perdão mesmo é aquele que alivia a alma. É aquele que arranca aquele espinho que está agarrado na garganta e o rosto já está arroxeando todo. Alguém vem com a pinça e arranca. Isso é o perdão. O perdão, ele é maravilhoso, ele é gostoso. Por que é gostoso? Porque nós falhamos, todos nós falhamos. Nós queremos que a esposa seja perfeita, queremos que os filhos sejam perfeitos, mas não somos perfeitos. Friedrich Nietzsche, gosto muito de ler o Nietzsche, sabe? Apesar das ideias dele em relação a Deus não baterem com a minha ideia, mas esse Nietzsche ele é de 1844, morreu em 1900. O Nietzsche tem muitas escritas, muitas coisas boas. Gosto demais de ler o Nietzsche, sabe? Já li um livro inteiro, tudo sobre Nietzsche, muito bom. E na faculdade eu estudei o niilismo de Nietzsche. Então ele é muito inteligente, tem muita coisa bacana escrita. E uma delas que eu gosto, ele fala assim: aquilo que não me mata, me fortalece. Que legal! Esse camarada era sensacional. Então quando a gente aprende a pedir perdão, nós descobrimos como o ódio faz mal para nós. E o mesmo Friedrich Nietzsche, ele falou que sentir ódio é você beber um copo de veneno e ficar esperando o outro morrer. Então, aprenda a pedir perdão, mas peça perdão por sentimento, não é porque todo mundo fala, porque Deus ensinou, porque Jesus ensinou, porque o budismo ensina, Não, peça perdão porque você precisa aliviar sua alma, você precisa tirar esse peso, arrancar esse espinho que está agarrado na sua garganta. Então, guarde no seu coração isso. A vida, ela pode, e nós devemos até, comparar com a viagem de trem. Aceitar aquilo que você tem e não sofrer pelo que você não tem é muito legal. E isso não te impede de buscar os seus alvos. A viagem de trem está indo. No meu caso, eu já estou passando da metade da viagem. Já estou quase chegando à estação final, sabe? Mas eu espero do fundo do coração que eu tenha deixado pelo menos algumas lembranças boas nas pessoas. Porque a vida é assim. Nós entramos na vida do outro, o outro entra na nossa vida. O que acontece? Uns passam e deixam marcas. Outros passam e deixam cicatrizes. O que você prefere? Um abraço. Deixe uma marca legal na minha vida, no meu coração, indo lá no YouTube, dando like, inscrevendo no meu canal. E outra marca legal. Repassa esse vídeo para alguém, não te custa nada e vai ajudar o YouTube a indicá-lo para outra pessoa. Até o próximo, um grande abraço. O trem já vai sair, a estação já parou em mais uma estação, já estou indo para a próxima. Um grande abraço e até a próxima estação.